Nesse vídeo, continuamos o assunto de gestão de pensamentos. Se você assistiu o primeiro vídeo dessa série sobre a gestão de pensamentos, você sabe que nós estamos usando esse termo de uma maneira muito consciente e proposital. Como eu expliquei naquele primeiro vídeo, a questão de controle emocional, o conceito de controle emocional é uma grande mentira. E por isso que aqui nós estamos aprendendo algo que é embasado e que vai sim fazer diferença na sua vida prática. Seja muito bem-vindo! Meu nome é Svetlana Samoilenko. Eu sou ucraniana, sou formada em psicologia com várias especializações na área clínica, também com mestrado em andragogia, o ensino para os adultos, e especializações na área de coaching executivo. Hoje eu quero te mostrar uma ferramenta, o primeiro passo de uma ferramenta, pelo menos, que pode mudar o seu mundo. Gente, eu não estou dizendo isso como aquela coisa sensacional, sabe? Para te vender alguma coisa. Eu estou dizendo isso porque a prática demonstra isso. Essa ferramenta chama-se Modelo APC. Faz 15 anos que eu sou nessa área de trabalhar com as pessoas e esse é o tempo que eu tenho usado essa ferramenta com centenas de clientes, entre processos particulares, cursos, palestras e etc. Eu sei, eu tenho provas, eu tenho histórias de pessoas que realmente conseguiram revirar as suas vidas por causa dessa ferramenta, por causa da habilidade que ela produz. Então, 3 passos no vídeo de hoje. Primeiro momento, eu quero te mostrar essa ferramenta, eu quero te explicar como ela funciona, o que ela é. E em segunda instância, eu vou mostrar como usar num exemplo específico. E então, no final, eu vou te explicar como você pode ganhar uma consulta gratuita comigo. Então, fique até o final. Gente, se você digitar aqui no YouTube algo tipo controle emocional ou controle de pensamentos, você vai ver bilhões e trilhões de vídeos e muitas vezes com rostinhos bem reconhecíveis, umas celebridades ali na área de desenvolvimento pessoal e etc. Para mim isso é muito divertido, sabe por quê? Porque essas pessoas estão lá com 1000 vídeos e milhões de dicas de como você pode controlar seus pensamentos e controlar suas emoções. Mas essas pessoas que muitas vezes, eu não vou jogar nomes aqui, mas quem tem ouvidos que ouça, né? Essas pessoas muitas vezes se chamam de o melhor psicólogo, o mais lido psiquiatra e tudo mais. Coisa mais imbecil que existe no mundo, desculpe, tá? Porque se a pessoa precisa falar isso sobre ela própria, nós temos um problema. Mas o problema maior é que tem muita gente que está caindo nessas modinhas e está comprando um monte de materiais ali desnecessários, caros às vezes, e muito mais que isso, materiais que não produzem nenhuma mudança. Então, eu quero mostrar algo diferente aqui para você. Eu quero sugerir aqui que a verdade é muito simples e, como sempre, a verdade liberta. A verdade é tão simples que se você hoje tiver uma mente aberta e um pedaço de papel, uma folha de papel, uma caneta, você pode começar uma mudança duradoura na sua vida. Muito bem, vamos lá. Eu apresento para vocês o modelo APC. Vou explicar o que é e como fazer isso. Esse modelo representa de uma maneira visual aquilo que acontece no seu cérebro. Como a gente falou no último vídeo, no primeiro vídeo dessa série, nossos pensamentos precedem as nossas emoções. Isso é um fato neurofisiológico, ok? É assim que acontece no seu cérebro. Não é uma teoria, não é uma filosofia, é fato daquilo que acontece na sua biologia. Então, aqui, só para você entender, o A é o acontecimento ou adversidade, ok? Então, são aquelas situações difíceis que a vida joga ali na sua frente, você tem que lidar com elas. O P representa o pensamento, ok?
E o C é a consequência. Quem já assistiu alguma palestra minha ou quem já fez algum dos meus cursos, sabe que esse modelo faz parte central, completamente essencial de tudo que a gente faz com os nossos clientes. Por que isso, gente? Porque nos últimos 10, não, mais que 10, 12 anos que eu trabalho com clientes, esse modelo tem sido a peça-chave para uma transformação profunda. Então, olha só, vou colocar um exemplo aqui para você entender como funciona, ok? Sugiro você assistir de primeira vez, eu fazendo, e então assistir novamente esse vídeo, você fazendo junto comigo o seu próprio APC. Então, é uma tabela simples de 3 colunas e a gente vai anotando. Vamos com aquele exemplo que já usamos no vídeo passado. Filhos fazendo escola online em casa, ok? Pela razão da pandemia ali, os filhos estão em casa e os pais também estão em casa e tá todo mundo estressado, não é? Tá todo mundo estressado. Então, esse estresse é uma consequência. Lembra, a gente entendeu da última vez que as nossas emoções ou sentimentos, aqui não importa a diferença entre os dois, tanto faz, ok? Emoção, sentimento, feeling, o que você quiser nomear, aquilo que acontece, a consequência tá ok. Então, tá todo mundo estressado. Nós não sabemos como lidar com as situações diárias, nós não sabemos como disciplinar os nossos filhos às vezes, não é? Como separar o trabalho do tempo que os filhos demandam, etc. Então, junto com o estresse, vem algumas outras consequências. O que mais que acontece? Uma mãe que está lá, que precisa dar atenção aos filhos, precisa trabalhar tudo junto ao mesmo tempo, também pode sentir, por exemplo, bastante ansiedade, não é? Pode se sentir até raiva dela mesma, raiva de outras pessoas, raiva do marido que não ajuda, raiva da situação global, não é? Medo acontece também frequentemente, porque a gente está lá, além daquela coisa, daquele caos, a gente está se preocupando com a realidade global, não é? E quando tudo isso vai parar, etc. Então, medo faz parte. Vamos colocar também a frustração aqui, ok? Então, essa frustração, ela vem da onde? Do fato de ter que fazer essas coisas, de não ter controle, etc. Vamos imaginar que a situação é bastante complicada, ok? Então, eu vou colocando aqui também uma pontuação de intensidade de cada um desses sentimentos. Vamos supor que o estresse está lá no 10, a ansiedade está bem alta também. A raiva, vamos imaginar uma pessoa bastante controlada, né? Aí vem essa palavra novamente ali. Mas uma pessoa equilibrada que não exibe tanto assim de raiva, mas de vez em quando acontece. Medo de vez em quando também e bastante frustração. De 0 a 10 ali nós temos estresse, ansiedade e frustração no alto, não é? Então, quando os filhos estão em casa e eu, como a mãe, vamos supor, tenho que lidar com várias situações complicadas, complexas ali com eles, eu sinto frequentemente essas emoções aqui, é a consequência. Então, aqui essa consequência, mais uma vez na linguagem que eu já usei no primeiro vídeo, se você não assistiu, seria interessante você assistir, são as folhinhas, as folhas de uma árvore, ok? Agora, a raiz daquela árvore não está na consequência, está onde? No pensamento. Veja, se eu quiser fazer alguma coisa a respeito dessas consequências aqui, eu não posso ficar trabalhando as consequências, gente. Você entende isso? Eu não posso simplesmente estar trabalhando a ansiedade, o estresse, a frustração. Por que não? Porque eles são meros sintomas. Eles só me demonstram que existe alguma coisa aqui no pensamento e aqui que eu preciso trabalhar.
É aqui que eu preciso fazer uma certa gestão, uma certa limpeza, etc. Se não, sabe o que vai acontecer? O que acontece muitas vezes? A pessoa vai no psicólogo, qualquer, porque não escolhe, não pesquisa, não faz a entrevista com o profissional, não é? Pega a primeira recomendação, vai no primeiro consultório que fica lá perto de casa, enfim. E fica lá por 7 anos, por 10 anos, por 12 anos, enquanto o negócio só tá piorando. Por que isso acontece? Porque cada vez que a pessoa vai lá, ela acaba falando, porque o profissional é incompetente, gente, porque existem profissionais incompetentes, tá? Você já sabia disso, não tô dizendo nada novo aqui para você. E esse profissional incompetente vai batendo um papo com o cliente sobre todo aquele estresse, toda aquela ansiedade da semana, e o que aconteceu, e quem frustrou o cliente ou paciente, né? Quem fez o quê, e como foi aquilo, até o ponto de desenvolver uma codependência completamente insalubre. E anos se passam e os negócios ainda estão lá. Aí adiciona a depressão, adiciona a ansiedade no nível clínico, adiciona o medicamento. É um processo que nunca para. Por quê? Porque ao invés de cavar a raiz e tirar a árvore do lugar que ela não pertence, a pessoa só focou nas folhinhas ali e não deu nenhum resultado isso aí. Então, hoje eu quero ensinar para você como ficar consciente, como focar, como achar essa raiz. Vamos lá. Então, qual é o pensamento? Nessa situação, filhos fazendo escola online em casa e eu sentindo, vamos com ansiedade, ok? Vamos com esse sentimento primeiro. Vamos considerar isso. Que tipo de pensamento gera ansiedade em mim? Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Esses são exemplos muito frequentes que a gente enxerga nos nossos processos clínicos, nos meus processos particulares, em treinamentos, etc. Um pensamento possível é: tenho que ser perfeita. Se não for perfeito, nem faço. Já ouviu isso? As pessoas têm tanto orgulho dessa frase tão idiota que é difícil acreditar que um adulto funcional se convenceu ao ponto de que realmente acredita nessa mentira. Ou faço perfeito ou não faço? Gente, isso aqui não é útil para ninguém. Não existe perfeição em tudo que você vai fazer. Você não é perfeito. Você querer ser perfeito ou não querer ser perfeito, você não é e nunca será, ok? Então, tenho que ser perfeito ou perfeita, esse pensamento vai produzir ansiedade, é claro, porque você não é. E cada vez que você não for perfeito, você só vai se frustrar e ficar mais ansioso ainda. Que mais? Tenho que dar atenção aos filhos. Não estou conseguindo dar a atenção. E isso significa que sou uma péssima mãe. Quantas vezes eu ouço esse pensamento aqui, sabe? É uma coisa muito comum mesmo. Sou uma péssima mãe. Olha os meus filhos pedindo atenção e eu tenho que trabalhar, eu tô negligenciando eles, não consigo dar atenção. Isso prova que sou uma péssima mãe. Agora eu pergunto para você, com esse tipo de pensamento aqui, faz sentido para você que eu vou sentir a ansiedade no meu ser, na minha consequência? É claro que sim. É claro que faz sentido total, tá entendendo? Então, olha só, com esses pensamentos aqui, eu vou sentir a consequência que é a ansiedade. Vamos ver se a gente consegue trabalhar, por exemplo, a raiva, ok? Vou dar alguns exemplos a mais aí. Vamos trabalhar a raiva. O que é que causa raiva em mim? Se eu perguntar assim, qual é o pensamento por trás da raiva? Qual é a raiz? Aí a pessoa diz pra mim assim, eu pensei ali na hora, que raiva. Não é o suficiente, tá? A gente ainda não chegou no pensamento que realmente produziu aquela emoção. Ou a pessoa vai dizer assim,
Ah, não, eu não pensei em nada. Não teve pensamento. Gente, se existe uma folha de uma árvore, existe a árvore ou não? Você entende o negócio aqui? O negócio é lógico, não tem nenhuma mística nisso aqui, não tem nenhum mistério nisso aqui. Se eu tenho raiva, eu tenho um pensamento que produziu a raiva. Ponto final. Outra questão é que você não ficou consciente desse pensamento. Tudo bem, você ainda não tem o treino e lá naquele momento você ainda não teve a autoconsciência o suficiente para perceber qual é o pensamento que produziu raiva. Mas você teve, ele aconteceu, ele surgiu, ok? É assim que funciona a mente humana. Então, vamos supor que aqui nós vamos ter um pensamento do tipo: ninguém me ajuda. Isso produz raiva, não? Eles pensam que sou empregada. Eles não me levam a sério. Que tal? Esse conjunto de pensamentos aqui produziria raiva? Faz sentido para você? É lógico? É uma coisa, você está vendo? Não é uma coisa que acontece e a gente não sabe por que acontece. Uma coisa que acontece e é muito óbvio por que ela acontece. Porque esse tipo de pensamento é lógico que produz raiva. Que mais que vai produzir? Frustração, vai produzir alguns comportamentos disfuncionais também. Ok. Então, tá explicada. Essa ansiedade está explicada, essa raiva está explicada. Ok. Você entendeu a ideia do modelo APC? A ideia do modelo APC, esse primeiro passo ainda não é a ferramenta completa, é você entender, você chegar nos seus pensamentos, que são a raiz dos seus sentimentos. Nos futuros vídeos, eu vou te explicar o que fazer com isso. Uma vez que você tem esses dados e você tem você tem feito essa pesquisa aqui e você entendeu o que está acontecendo ali nos seus pensamentos, eu vou te demonstrar o que fazer com isso. Mas até aqui, o que eu quero que você faça até o próximo vídeo? Eu quero que você pega um caderninho, você divide ali uma folhinha em 3 colunas e você vai anotando. Então, cada vez que ficar em uma situação que produz em você raiva, frustração, ansiedade, tristeza, depressão, insegurança, qualquer outra consequência indesejável, qualquer emoção indesejável exagerada, você vai anotar. O A, o que aconteceu? O P, o que eu pensei no momento que o A aconteceu? E C, o que eu senti naquele momento. Combinado? E aí, gente? Como foi esse exercício? Você entendeu a lógica? Você entendeu o processo ali? Você entendeu os 3 termos? O A, o P e o C? Para mim, é um prazer muito grande tê-lo aqui. Então, se você ainda não está inscrito ou se você ainda não ativou aquele sininho ali aqui embaixo do vídeo, faça isso já para a gente não perder essa conexão. E mais que isso, vai lá nos comentários agora mesmo, tá? E coloque as suas perguntas, os seus insights, as suas dúvidas ali para que eu possa preparar melhor para os próximos vídeos baseado nas suas perguntas. Ótimo, então até aqui eu fiz 2 coisas que prometi para você. A primeira, eu apresentei o modelo APC, eu expliquei o que representa e por que é importante. Em segundo lugar, eu demonstrei num exemplo prático que eu acredito ser muito relevante para a grande maioria de nós nesse momento, como fazer essa ferramenta APC. Agora a gente chegou na terceira parte desse vídeo. Pela primeira vez aqui no canal, eu quero lhe oferecer uma sessão grátis de coaching comigo pessoalmente. E aí, você topa? Quem quiser me mandar o seu APC, no próximo vídeo eu vou revisar esse APC.
ok? Então, é o seu material que será revisado aqui no canal, aqui no próximo vídeo. Então, a gente vai tratar isso como um tutorial, um exercício para todos nós aprendermos juntos. Mas você vai ganhar o seu tempinho comigo gratuitamente. Para participar, o que você precisa fazer? Você precisa, em primeiro lugar, fazer o seu APC, ok? Então, você vai pegar um arquivo em Word, ok? Você vai criar uma tabela ali de 3 colunas, APC certinho. Se você simplesmente escrever ali um livro, eu não vou ler. E você anota nessas 3 colunas o que aconteceu ali no A, não é? O pensamento que você teve quando aquilo aconteceu e a consequência com os numerozinhos, com as pontuações da intensidade daquele sentimento, daquela emoção. Aí você vai mandar esse arquivo para o meu e-mail que está aqui embaixo na tela, veja ali, contato@svitlana.com.br, ok? Você vai mandar esse seu arquivo com o seu primeiro APC para mim e eu vou, no próximo vídeo, revisar, vou corrigir se necessário, vou dar algumas dicas, vou aprofundar um pouquinho mais se necessário, ok? Então, esse primeiro passo será feito para você. Um grande abraço e até o próximo vídeo.